Feliz sábado a todos. Muito obrigado por se juntar conosco para estudar a Bíblia entre amigos. Estamos muito felizes que você está aqui com a gente mais uma vez, seguindo a lição. A lição dessa semana é muito interessante. Começa a entrar mais agora nos detalhes da linguagem, do idioma. E a gente está muito animado de ter um grupo de pessoas muito queridos aqui para estudar com a gente. Vamos ter a Regiane Aragon, a Anne Marie, o Dalton Mastrocolo, o Paulo Lutz e o Rubem Aguilar, né? Então, vamos curvar nossas frontes para fazer uma oração para começar. Querido Senhor, obrigado pelo privilégio de poder estudar a sua palavra em liberdade. Obrigado pelo privilégio de poder estudar a sua palavra entre amigos e principalmente com o poder do seu Espírito nos guiando. Eu peço que o Senhor abra nossos corações, nossas mentes, tire as distrações de lado para que a gente possa entender qual é a sua vontade para nós, qual é o seu plano para a nossa vida e que a gente possa nos educar mais sobre como ler as Escrituras para descobrir Jesus e o seu amor todos nela. Muito obrigado porque o Senhor coloca o desejo de a gente estudar e se congregar para discutir entre amigos. Em nome de Jesus, amém. Amém. Então, eu gostaria de começar com um dos textos, não é o texto-chave, mas é um texto que está no domingo, mas eu achei fantástico, né? Que é a última participação de Moisés, né? Deuteronômio 32, 45 a 47. Então, é Deuteronômio 42, 45 a 47. E diz assim: quando Moisés terminou de recitar todas essas palavras a todo Israel, disse-lhes: guardem no coração todas essas palavras que lhes declarei solenemente, para que ordenem aos seus filhos que obedeçam fielmente a todas essas palavras da lei. Elas não são palavras inúteis, são a sua vida. Por meio delas, vocês viverão muito tempo na terra da qual tomarão posse, no outro lado do Jordão. Então, esse é o último momento que Moisés tem aquela participação para influenciar o povo de Israel antes deles tentarem cruzar o Jordão, depois de 40 anos no deserto. E notem como ele já está pensando na sucessão desses ensinos para as próximas gerações, né? Para que ordene os seus filhos para obedecer fielmente essas palavras. A parte que me chamou mais atenção é que ele reforça, né? Essas palavras não são inúteis, elas são sua vida, são palavras de vida. O mesmo Deus que, pela palavra, criou o mundo e pela palavra se encarnou e viveu a realidade das boas novas, né? Do Evangelho e do plano de Jardim do Éden em Jesus. Esse mesmo Deus escreveu essas palavras e comunicou através de Moisés. E Moisés diz aqui que elas não são palavras inúteis, são a sua vida. Por meio dessas palavras, vocês viverão muito tempo. Então, todos nós sabemos, né, que as palavras elas podem destruir ou podem construir na nossa vida, né? Se eu falar para vocês assim, por exemplo, eu tenho que falar uma coisa muito séria com você. O que acontece se você é um grande amigo meu? Você vai ficar preocupado. Será que eu fiz alguma coisa errada? Será que eu estou com algum problema? Ou se alguma pessoa falar para você assim, adivinha quem que está grávida? Né? Já muda a conversa, já fica apavorado, né? Para algumas pessoas, talvez, você vai ficar feliz. Para outras, talvez, você vai ficar mais preocupado. Mas as palavras têm o poder de mudar o mundo. Você pode falar uma palavra, duas palavras para uma pessoa, você acabou com o dia da pessoa, né? Então, hoje, a gente vai estudar o poder das Escrituras e o impacto que ela vai ter na nossa vida, né? Então, a gente tem temas que nos dizem sobre a estrutura do pensamento hebraico, de como ele é formado, de como é diferente do português, e a importância dos vários livros e da compreensão da Escritura para a salvação, né? Então, eu estou muito animado e empolgado para já passar para o pessoal aqui, que tem muita coisa boa, então eu já não vou me demorar mais, e assim eu já vou passar para o Dalton, ele vai falar sobre a compreensão das Escrituras na lição de domingo. Bom sábado a todos. É importante a gente lembrar que quando a gente começa a desenvolver um gosto pela palavra de Deus, pela Bíblia, entender em que contexto as coisas foram escritas na Bíblia. A lição de domingo fala compreensão das Escrituras. Por que o contexto? Porque, em nome de Deus e de muito boa vontade, existem muitas brigas entre os irmãos, dissensões e discussões, porque leram a Escritura, mas não compreenderam a Escritura. E cada um traz a sua informação ou daquele pedaço que a pessoa entendeu daquela forma. É importante também saber
em que contexto foi escrito, em que época eles viviam, de que maneira eles viviam. Achei fantástico essas lições, porque trazem para nós princípios básicos para a gente não esquecer. Porque a Bíblia está na prateleira, a gente tem tanta variedade de Bíblia. Olha, a minha tem a linguagem de hoje. Antes da internet, vou mostrar um pouquinho da minha idade, antes da internet estar tão em pauta, a moda, a coisa chique, era chegar na igreja com a Bíblia na linguagem de hoje, que deu uma confusão incrível, se vocês lembram. Oh, são palavras chulas que profanam o nome do Senhor. E eu mencionei aqui umas lições atrás que nenhuma das mensagens diretas de Deus é transformada com as linguagens diferentes. E eu queria, para a gente começar a ler 2 Timóteo, que tá, vamos ler juntos, está no começo da lição de domingo, 2 Timóteo 3, 16, 17. Para que estudar a Escritura dessa forma? Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino. Aí vai dizer para que serve a Bíblia. Para que serve o estudo da Bíblia? Para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito. Lembra que eu falei, quando estudar a palavra de Deus, começa a pegar gosto de prestar atenção nas palavrinhas, não? A fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Como que nós vamos ser perfeitos com tanta debilidade mental, deterioração humana de tantos anos? Na palavra de Deus, na Bíblia. Deus foi tão amoroso que deixou a Bíblia escrita. E a lição vai falando que quando Deus escolheu o povo de Israel no Egito para libertar o povo de Israel do Egito, a linguagem familiar para eles qual era? O idioma familiar. Hebraico, que em algumas traduções para o aramaico, porque existiam muitas... Por isso que eu falo do contexto, não dá tempo da gente colocar aqui, cada dia é quase uma lição, mas existiam tribos diferentes em que a maneira que... Eu descobri que o aramaico foi desenvolvido dentro... A língua relacionada com o hebraico, o aramaico foi desenvolvido para resolver o problema das expressões idiomáticas das tribos. Então, por exemplo, quando eu vim para cá, eu aprendi espanhol. Eu aprendi espanhol com um pessoal que tinha uma linguagem não muito boa, de uma área do México que falava uma linguagem que algumas pessoas com quem eu me relacionou disseram, não fala aquilo porque para esse lugar não significa isso, para o outro significa outro. Vê a importância da misericórdia de Deus dentro da Bíblia ter o aramaico para resolver o problema que dentro do hebraico, alguns não tão cultos, existiam expressões que deteriorariam a mensagem que Deus tinha separado para dar para o povo. Então a gente não pode esquecer isso. Nós temos uma mensagem para nós hoje, dentro da Bíblia, quando a gente faz os estudos, certo? Então, e depois mais para frente, com a ascensão da cultura grega, né, teve uma nova oportunidade para o Novo Testamento ser transmitido por meio de um idioma universal. Que, claro, deram um salto, não, do povo de Israel. A lição não dá para a gente colocar tudo. Lá do Egito, agora para a época de Jesus, e o grego entrou na parte do Novo Testamento como uma linguagem universal, um pouco do latim depois, e aí tem uma série de explicações que levam muito, muito tempo. Mas a misericórdia de Deus de deixar línguas que a gente consegue ter acesso até hoje. Aqui na América, eu tenho duas Bíblias grossas que são em grego e em hebraico. Isso é tão importante. Quando alguém discute a palavra de Deus, é muito complicado, porque presta atenção na seriedade disso, discutir a palavra de Deus. Eu queria abrir um parênteses com a gente, dando 5 dicas. Quer ver? Eu descobri 5 dicas que um escritor evangélico colocou, dizendo o seguinte: o que você precisa para ter mais compreensão das Escrituras? Olha que interessante. Tem a atitude correta, número 1. O que é ter atitude correta para compreender as Escrituras? É aceitar a Bíblia como a palavra de Deus. Porque se você aceita a Bíblia como a palavra de Deus, ele não está aí para botar armadilha, que uma frase não concorda com a outra e você ganha um argumento com o seu irmão e vira uma bagunça, cada um vai para um lado. Então, isso põe por terra tantas diferentes religiões. Eu não estou para criticar ninguém, por isso a palavra de Deus é a Bíblia.
Não, ninguém está falando de religião, está dizendo a palavra de Deus. Eu vou ler rapidinho 1 Tessalonicenses 2,13 para esse primeiro tópico que diz: de fato, é por isso que também agradecemos a Deus incessantemente, porque quando receberam a palavra de Deus que ouviram de vós, vocês a aceitaram não como a palavra dos homens, mas pelo que ela realmente é, a palavra de Deus, que também atua em vocês crentes. Então, na realidade, o problema que existia no começo das igrejas era isso. Muito pouca cultura, muito pouco acesso à escola, pouca gente era, em porcentagem, tinha cultura de ter acesso a livros, e aí se criavam pessoas interpretando a palavra de Deus e colocando coisas que não existem. A gente gosta muito de fazer isso hoje com o irmão White, com uma série de outras coisas, infelizmente, né? Mas não vem ao caso. O segundo ponto, ore pedindo sabedoria. Para mim, isso é fantástico. Se a Bíblia é a palavra de Deus, que eu creio que é, eu tenho que conversar com quem está falando comigo, com quem escreveu. Segundo ponto, ore pedindo sabedoria. Provérbios 3:5 diz: confie em Jeová de todo o teu coração, não confie no seu próprio entendimento. Fantástico, a própria Bíblia está dizendo: ei, não confie no seu próprio entendimento. Eu já deixei a minha palavra para você, confia na minha palavra. Esse é o segundo ponto. Terceiro ponto, seja regular. Você tirará mais proveito do estudo da Bíblia se fizer isso com regularidade e não de vez em quando. Josué 1:8 diz: este livro da lei deve estar sempre... Presta atenção, alguém já pensou em Josué 1:8 que ia falar sobre isso? É fantástico. Este livro da lei deve estar sempre em seus lábios. Leia-o em voz baixa, dia e noite, para obedecer cuidadosamente tudo o que está escrito nele. Assim, olha só o que acontece quando você vai estudar a Bíblia com compreensão. Diz assim, ele termina dizendo assim: assim seu caminho será bem sucedido e você agirá sabiamente. O quarto, estude por assunto. Não dá tempo de eu colocar tudo aqui. Estude por assunto, para você não se perder. Pega um assunto hoje, essa semana, e dilui esse assunto. Volta para trás, com oração e orientação do Espírito Santo. E se, em último caso, a coisa ficar complicada, obtenha ajuda. Atos 8, 30, 31 fala sobre isso. Eu queria terminar dando um exemplo rapidinho para vocês sobre compreensão da Escritura, outra vez contando um exemplo meu próprio, que aconteceu comigo. E porque eu fico muito animado com essas coisas novas que eu estou descobrindo, eu tenho que compartilhar com vocês. Lucas 15, no versículo 12, depois nós vamos ler o 16, rapidinho. Eu passei a minha vida inteira ouvindo pastores pregarem sobre a parábola do filho pródigo. E, no meu entendimento, e ouvindo várias vezes alguns pastores dizendo em que o filho pródigo ficou bravo quando o pai repartiu, porque o irmão pegou o dinheiro, entende? O irmão pediu e o pai deu para o irmão e o outro, obviamente, ficou irritado. Como vai fazer isso, não? Eu estou aqui com você, você deu o dinheiro para ele. E olha que a palavra de Deus fala. E o mais moço deles disse ao pai, isso no versículo 12, dá-me a parte dos bens que me pertencem. Presta atenção no que diz aqui. Lembra que eu falei de prestar atenção nas palavras para ter a compreensão das Escrituras? Olha aqui. E ele repartiu por eles a fazenda. Eles. Se você pegar a Bíblia no Hebreus, fala dós, que quer dizer dois. Eu ouvi a minha vida inteira, passei acreditando que um ficou bravo porque o outro recebeu dinheiro e não recebeu. No 16, eu escutei a minha vida inteira ele dizendo que ele ficou sem dinheiro, começou a comer a comida dos porcos e decidiu voltar para a casa do pai. Olha o que diz o verso 16. E desejava encher o estômago com as bolotas, e desejava, presta atenção nas palavrinhas, e desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam. E ninguém lhe dava nada. Ele nunca comeu a comida do porco. Ele desejava e ninguém lhe dava nada. Quando a gente decide estudar a palavra de Deus, quando a gente decide estudar a lição, duas coisinhas principais. Dedicar um momento em oração antes de abrir a palavra de Deus. Eu, às vezes, abro a Bíblia e ponho a mão em cima dela, aberta. E procurar não ter o seu celular nem no VibraCall. Desliga.
Vai para um lugar que ninguém vai te incomodar. Porque se você estiver lendo a Bíblia no celular, sempre vai alguma coisa, vai aparecer alguma coisa e pode distrair você. Essa distração é pecado? Não. Mas às vezes vai interromper uma ligação do Espírito Santo com você. Então, na compreensão das Escrituras, é útil, foi deixado para nós em línguas diferentes, para não ter dúvida, para não existir dissensão. E a parte mais importante, para o seu próprio benefício. Todas as respostas estão lá. Obrigado, Dalton. Fantástico. Realmente, essas dicas, e a gente tem falado de dicas de como estudar a Bíblia em várias lições, né? E aqui sempre vem a oração, né? Em primeiro lugar, orar, né? Eu gostei muito que você falou da regularidade, né? E todos nós que tentamos fazer exercício físico, a gente vê a dificuldade de manter a regularidade, né? Então, quando se tem um grupo de apoio, de compromisso, um cobrando o outro, também eu acho que ajuda bastante. Só um comentário rapidinho, nesse 2 Timóteo, se a gente for para o verso 15, fala o objetivo das Escrituras, né? Que é nos tornar sábios para a salvação, né? E a partir daí tudo se desenrola, né? Obrigado, Dalton. Agora vamos passar para a Anne Marie e ela vai falar sobre palavras e seus significados. Vai lá, Anne. Eu penso que o João foi intencional ao me dar esse dia, porque toda vez eu estou falando de palavras, né? As palavras, elas me encantam em entender as palavras que as pessoas realmente querem dizer, o significado. Eu lembro quando eu estava lá no Brasil, né, na faculdade de letras, eu ficava muito irritada quando o professor de aula de literatura, já numa tendência de educação que tinha no Brasil há alguns anos atrás, e continua, né, começavam a atribuir significados aos autores há muitos anos passados. Mas o problema é que aqueles autores não poderiam esclarecer o significado que eles tinham para suas histórias, seus livros ou parábolas, ou seja, o que eles faziam, né? Figuras de linguagem. Nós temos um privilégio, nós temos o autor dessa palavra nos auxiliando, como disse o Dalton, né? Se nós pedimos sabedoria, o autor mesmo vem esclarecer para nós. Não é fantástico isso? Começar a imaginar, eu acho que ele quis dizer isso, ele quis dizer aquilo. E todos nós já passamos por situações onde a gente falou uma coisa e as pessoas entenderam diferente. E às vezes ficam, inclusive, ofendidas com o que a gente disse quando a intenção era bem diferente, né? Então, a palavra e o seu significado é muito importante nós prestarmos atenção na palavra. E se ela não faz sentido para nós, nós precisamos analisá-la com mais profundidade. Fazer uma pesquisa, buscar alguém que compreende as palavras. Por exemplo, eu tive um professor de português no 3º semestre de português, e ele chegou na sala de aula, me surpreendeu, na Universidade Federal, ele escreveu o verso de João, primeira João não, o verso do Evangelho de João 1:1, e escreveu no quadro, né? No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. E a gente ouve, e algumas traduções falam palavra para esse texto, né? No princípio era a palavra. Mas alguma coisa que esse professor abriu para mim foi que o que ele queria ensinar, na verdade, é a importância do verbo. Ele queria ensinar português, ele queria ensinar os professores a serem professores. Mas com aquilo ele ampliou para mim o significado da palavra verbo. Porque ele disse, sem verbo não existe sentença, não existe, o verbo é a ação. Veja como muda o significado quando a gente lê compreendendo realmente as palavras e seu significado, né? E uma outra situação também, ele falou e parecia que era a primeira vez que eu estava ouvindo, e é uma coisa que a gente ouve, de novo, já ia misturar um inglesismo aqui, mas a gente repetidamente ouve as pessoas falarem, e Deus disse, eu sou. E Moisés perguntou, então quando o faraó perguntar quem foi que me enviou, ele disse, eu sou, te enviou.
E o que significa eu sou, né? Em inglês, é a mesma palavra, I am, e significa eu sou ou estou, né? O mesmo verbo tem um significado duplo, mas em português, o ser ou estar tem significados totalmente diferentes. Por exemplo, eu sou uma mulher, é minha natureza. Eu nasci uma mulher, então eu não posso mudar, dizer que eu sou uma cadeira, eu sou outra coisa, não. Agora, dizer que eu estou com fome. Isso é uma coisa temporária, né? Eu estou com fome até que eu coma, passa a minha fome e muda o meu estado. Então, quando Deus diz eu sou, é uma coisa que é a natureza dele. Ele eu sou a palavra, eu sou a vida, eu sou a luz, eu sou o caminho, eu sou a salvação. Jesus, o grande eu sou, né? Deus, eles são por natureza tudo, eles englobam na sua natureza. Então, é importante a gente entender, faz diferença na compreensão da grandeza e ajuda na compreensão dos textos. A outra coisa é, quando a gente estuda línguas, né? Depois de hebraico, aramaico e grego, a Bíblia foi traduzida para o latim, que se tornou a língua universal, não é? Se nós formos analisar, quase todas as línguas do Ocidente, né, da civilização ocidental, tem uma influência fortíssima, tanto do grego quanto do latim. Então, estudando latim, a gente começa a entender a origem das nossas palavras e entende o que elas significam. Por exemplo, a palavra penumbra. Vocês já pararam para pensar o que a palavra penumbra significa? Nós todos sabemos, estamos numa penumbra. Mas se você for analisar a palavra penumbra no original, umbra é sombra. E pene é quase. Então, penumbra é quase, sombra não é totalmente escuro, não é? Então, quando nós nos dedicamos a um estudo e se nós temos alguma coisa que não está bem clara, vamos pedir que Deus nos guie em primeiro lugar, porque Ele é o autor, então Ele é o esclarecedor. Eu não vou ficar imaginando como meus colegas na faculdade dizem, eu acho que o autor queria dizer isso, e outro já queria ser mais original e dizia, eu penso que ele queria dizer aquilo. Por exemplo, era uma crítica ao governo, quando, na verdade, era uma história que a pessoa queria contar, não é? Muitas vezes, muitas histórias, muitos autores usaram suas obras para fazer crítica e sátiras e tudo que é coisa, mas não significa que todos fossem. Agora, aí nós só ficamos no campo da imaginação. Eu penso, eu acho, mas com a palavra de Deus, esse campo não é necessário, porque nós temos aquele... E a promessa de Jesus é, quando eu for, eu vou mandar o Consolador, e ele vos guiará. Aí tem uma palavrinha, toda, né? Toda a verdade. Qual é a parte de toda? Como tem, às vezes, gente que vai com a camiseta e diz assim, qual é a parte do não você não entende, né? Não, qual é a parte do toda que você não consegue entender? Todo é tudo. Se você tem dúvidas, se dirige ao Consolador, chama por ele, pede por ele, medita. E ainda assim, se você precisa de ajuda, procure alguém que já estudou, que pode te orientar com fontes para dirimir dúvidas, não é? Para poder haver uma compreensão maior. Duas palavras importantes e no estudo da segunda-feira, né, que estão aqui, mas para mim a mais bonita é Shalom, não é? E hoje em dia eu tenho visto muitas pessoas na sexta-feira mandar Shabbat Shalom, que estão desejando um sábado de paz. Mas o Shalom não é só paz. O nome da palavra Jerusalém já está incluído paz, Shalom, né? Então, entender as palavras pode nos ajudar
a não irmos por caminhos duvidosos e perigosos. Na verdade, é isso que tem acontecido. A gente já ouve comentários nas semanas anteriores que pessoas se apegam a certas palavras e as torcem para cumprir o desejo deles, né? Para preencher aquela desejo de provar o seu ponto. E não é a questão aqui de nós provarmos o nosso ponto. O ponto é de Deus. Deus é que quer que nós compreendamos a intenção dele, não é? A outra palavra que é misericórdia, não é? Que é outra palavra linda também, tão cheia de significado para nós, porque quando frequentemente, né, eu me encontro em situações que eu olho para mim mesma e fico, meu Deus, como que eu cheguei nesse ponto assim? E a misericórdia de Deus é que me salva todos os dias. A Bíblia diz que as misericórdias de Deus não têm fim, elas se renovam a cada manhã. Então, quando nós estudamos a Bíblia, nos detendo também nas palavras, no contexto que elas estão colocadas, né? Quando nós conseguimos entender também da onde que elas vêm e o que elas querem trazer para nós, nós vamos ser preenchidos de uma compreensão que excede todo entendimento. Ana, obrigado. Eu acho fantástico. É como você comer uma comida, né? E você não mastigar direito, você não sentir o sabor, né? Quando você lê um texto e você não entende o significado das palavras, você não está saboreando, né? Tudo aquilo que Deus tem para te dar. Eu achei fantástica a história do verbo em vez da palavra, porque Deus é o autor, né, de qualquer ação, né? Ele coloca no nosso coração todas as ações, então ele é o iniciador de tudo. E também a questão do eu sou, eu estou, né? Você pode falar, a Anne Marie tá chata hoje, eu posso falar, a Anne Marie é chata, é bem diferente, né? Eu digo uma coisa ou outra, né? Quando eu rotulo uma pessoa. Então, o único que é mesmo é Deus. Nós estamos sempre mudando em estado de transição. Obrigado, Anne. Agora eu vou passar para a Rejane, ela vai falar sobre um tema difícil, mas muito importante, que é a diferença da linguagem grega para a nossa, né? Desculpa, hebraica, e os recursos literários que são usados para transmitir todas as ênfases que querem fazer na Bíblia. O tema é repetições, padrões de palavras e significado. Obrigada, João. Tão bom estar aqui com vocês. Eu estou aqui aproveitando cada palavra do Dalto, da Anne, e vocês não imaginam como eu sinto saudade de vocês e saudade daí. Então é uma oportunidade linda. Eu espero que as pessoas que estão também ouvindo através do YouTube, eles possam também aproveitar e estar aprendendo como eu estou aprendendo cada semana. E a lição desse trimestre, cada vez que eu estudo, e essa semana foi assim, eu concluí que essa é uma lição que está agindo como um manual de instruções, né? A nossa lição não está falando sobre um livro específico da Bíblia, nós tivemos lições que falassem de Daniel, Apocalipse, e essa lição não está falando de uma doutrina específica, mas essa lição se dedicou a ser um manual de instruções de como estudar a Bíblia. E é muito importante, algumas pessoas não gostam de manual, né? Eu, por exemplo, não sou uma pessoa que gosto muito de usar manual de instrução. Meu marido adora manual de instrução, ele pega, ele abre, ele lê e vai montando as coisas. Eu gosto de dar uma lidinha e montar. Isso funciona para alguns aparelhos, né? Funciona para algumas coisas, alguns móveis, mas eu acho que para a Bíblia não funciona. Nós realmente podemos nos beneficiar muito de ter um manual de instrução, e a lição está sendo um manual de instruções. Vocês sabem que na vez passada, na última lição que eu participei, eu comentei com vocês que eu gosto muito de ir a definições, eu gosto de ir a base das coisas, né, a definição, e eu fui procurar a definição de manual para ver se eu estava realmente correta nesse meu julgamento da lição. E manual de instruções, ou manual do usuário, é um folheto que ensina a operar um equipamento, ou um objeto, ou uma ferramenta, e muitas vezes vem com imagens para não só ilustrá-lo, como para ajudar na compreensão.
diz também que o manual explica detalhadamente cada passo com muito cuidado. Quando o objeto a ser construído é muito complexo, os manuais vêm com imagens ou então com vários detalhes sobre como criá-lo ou como operá-lo. E a nossa lição está sendo um manual fantástico, porque ela está vindo com muitos detalhes de como nós entendermos a Bíblia. Eu acho que a Bíblia não é um livro que foi escrito, que foi mandado por Deus, né? Ele é a palavra de Deus, não foi escrito com a intenção de que nós lêssemos. Ela foi escrita com a intenção de que nós estudássemos. Existe uma grande diferença entre ler e estudar. Você estuda, quando você estuda, você se detém e você entende. A Bíblia é incrível, uma característica que a Bíblia tem, diferente de todos os outros livros, é que cada vez que nós lemos, a gente pode aprender uma coisa diferente. Do mesmo texto, você pode ler e no ano seguinte ou no mês seguinte, você lê novamente, você aprende algo diferente. Então, a lição, ela se nós não entendermos isso, eu quis começar dizendo isso, da lição sobre o manual, porque se nós não entendermos que esse é um objetivo da lição, nós podemos nos frustrar. Algumas pessoas podem se frustrar com a lição, porque podem achar maçante e repetitivo. Por que eu tenho que aprender isso? Não existe nada tão espiritual nessa lição. Algumas pessoas podem pensar, mas se eu não souber como usar esse livro, ou melhor, vamos mudar um pouquinho a forma de dizer, se eu souber a melhor forma de usar a palavra de Deus, eu vou ter o maior benefício. Então, na parte de terça-feira, ela nos recorda uma vez mais que a Bíblia foi escrita originalmente em idiomas muito diferentes dos nossos, né? Como já o Dalton mencionou, no hebraico, no aramaico, que era uma forma mais arcaica, uma forma clássica, ele é chamado algumas vezes de hebraico clássico, né? O aramaico, e depois, no Novo Testamento, o grego. A primeira tradução da Bíblia foi para o grego. Todos esses idiomas não têm muito em comum com o nosso, ou com a nossa língua, né? com o latim, com a base, com a raiz da nossa língua. Não tem muito em comum. E um dos aspectos muito importantes, que é o que traz a lição de terça-feira, é que nós não existe pontuação nesses idiomas, né? Eu fiquei imaginando como seria ler um livro sem pontuação. Imagine você pegar um livro e abrir e não ter pontuação. Não tem vírgula, não tem ponto de exclamação, não tem interrogação. E para nós não funcionaria. Tanto é que quando a Bíblia é traduzida na nossa linguagem e em outras, no inglês, por exemplo, nós encontramos alguns problemas algumas situações em que causaram problemas até mesmo de problemas de doutrinas, como, por exemplo, na situação do ladrão na cruz. Por causa de uma vírgula, a gente pode encontrar um sério problema, né? Pessoas que dizem, vocês viram, Jesus prometeu que naquele dia, eu te digo, em verdade eu te digo hoje, vírgula, que estarás comigo no paraíso, ou em verdade eu te digo que hoje, vírgula, estarás comigo no paraíso. Muda completamente o significado, não é? Então, não existe na língua, no idioma deles, no idioma que a Bíblia foi escrito originalmente, essas estruturas que são muito úteis para o nosso entendimento. Como é que nós vamos, então, entender quando existia, por exemplo, uma ênfase? E a lição nos fala da repetição. Uma forma de enfatizar era repetir. E existem dois textos que eu gostaria de ler com vocês. O primeiro está em Isaías 6, no verso de 1 a 3. E diz o seguinte: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as orlas do seu manto enchiam o templo. Ao seu redor havia serafins, cada um tinha 6 asas. Com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os pés e com 2 voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. A terra toda está cheia da sua glória. Se nós pegássemos a Bíblia e estivesse escrito Santo é o Senhor dos exércitos, eu acho que nós entenderíamos
que ele é santo, não precisava repetir, né? 3 vezes para que nós entendêssemos, realmente, ele é mais santo porque está 3 vezes, ou ele é menos santo se tivesse uma vez? Não é esse o ponto. O ponto aqui que eu aprendi nessa lição é que quando se enfatiza em qualquer lugar na Bíblia que nós vemos repetição, o autor ele quer nos chamar a atenção para uma ênfase de algo muito especial, muito importante. Esse é um assunto importante. Existem alguns estudiosos que dizem que o fato de ter repetição 3 vezes de santo, 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 se refere à Trindade. Santo é o Pai, Santo é o Filho, Santo é o Espírito Santo. Eu não sei se esse é o caso, né? Existem teorias, muitas teorias, às vezes na Bíblia. Nós não sabemos se era isso, mas nós sim podemos saber com certeza de que era uma ênfase importante na santidade de Deus. No Novo Testamento, Jesus também usou esse mesmo recurso quando ele queria enfatizar algo. E eu gosto muito desse verso, está em João 13, de 34 a 35, e diz assim: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei a vós, que também vós vos ameis uns aos outros. Nisso conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Então ele repetiu também 3 vezes, se tivermos amor uns aos outros. E nós sabemos que amor uns pelos outros era algo que não era característica do povo naquele tempo. Especialmente ali quando Jesus estava ao redor dele, né? Existia muito ódio, existia muito olho por olho, dente por dente, essa era a lei, né? E eles usavam a lei de Deus, usavam a lei de Moisés para ser muito rígidos. O amor foi uma coisa assim completamente absurda. A doutrina de Jesus de amar uns aos outros foi completamente absurda. Então aqui ele repete 3 vezes: amai-vos uns aos outros. Era uma coisa muito importante, era a forma de enfatizar, né, a repetição. Nós podemos entender muito bem isso, porque quando nós queremos enfatizar algo, nós também repetimos. Acho que todos nós, quase todos somos pais, e nós entendemos isso. Venha aqui, eu estou te chamando aqui. Nós, às vezes, repetimos, eles entenderam na primeira vez, mas a repetição traz uma ênfase, né? E eu achei muito interessante essa ideia de que sempre que existir, em qualquer parte da Bíblia, a repetição é um momento, uma chance para nós pararmos, fazermos uma pausa e, quem sabe, lermos novamente, buscar concordância e entender por quê. Qual que é a importância disso para nós? Eu acredito que Deus, ele, na sua infinita sabedoria, ele sabia, né? Claro que a Bíblia ia ser traduzida tantas vezes a tantos idiomas e ele sabia que ia acontecer essas dúvidas, às vezes, conflito. Muitas pessoas dizem, é um livro como qualquer outro, e nós que estamos... que temos lido a Bíblia por muitos anos, ou os que cresceram na igreja, os que não cresceram, mas já têm anos lendo a Bíblia, nós sabemos disso. A Bíblia, ela pode trazer dúvidas às vezes, mas eu acredito que é tão importante nós irmos ao autor, como disse a Anne, né? E se nós entendermos que esse manual dessa semana, esse manual desse trimestre, quer dizer, está querendo nos dar chance de aprender mais, é uma outra mostra de que existe sabedoria por trás de escolher um tema para a lição do trimestre, né? E eu acredito que talvez nesse momento que nós estamos vivendo, de tanta dúvida, de tanto conflito, nós vivemos em tempos muito confusos e nós precisamos aprender como estudar a Bíblia. Eu achei que foi fantástico ter um manual para aprender. Regiane, eu acho fantástico, assim, no seu caso, para os que não sabem, a Regiane é casada com o Robert, e o Robert não é brasileiro, né? O Robert, ele é mexicano, não é? E ele fala espanhol.
né? Então, a Regiane, eu não sei quando, nós não temos tempo aqui, mas em algum momento ela decidiu que ela tem que aprender, teve que aprender espanhol, um pouco para falar com ele. E o Robert, para os que conhecem, ele fala português fluentemente. Então, é bonito de ver num casal o esforço dos dois para aprender uma língua do outro e para se amarem mais, provavelmente, né? Eu acredito, o casamento fica mais fácil. E é isso que nós estamos fazendo esse trimestre, né? Deus já veio na Terra e viveu como humano, né? Ele escreveu em linguagem humana, ele chegou perto de nós. Nós, tentando entender a língua hebraica, tentando entender esses nuances, nós estamos dando um passo mais perto de Deus para entender ele. Então, eu vejo uma semelhança com o caso da Regiane, ou com o caso do Dalton, por exemplo. Teve que aprender espanhol, porque muitos dos funcionários dele falam espanhol. Então, facilita e aumenta a profundidade do relacionamento. No caso do Dalton, você vai aprender como você confia no funcionário, como você delega as coisas e tudo mais. Então, eu acho fantástico. Muito obrigado pela participação. Sempre adoramos ter você com a gente aqui, viu? Obrigado. João, só pode falar. Se você me permite um pontinho rapidinho. Eu queria puxar o que a Regiane falou. Eu sempre usei isso como exemplo, a questão do manual que você falou. No meu caso, da minha profissão como mecânico, eu tenho um problema no carro e o manual é muito limitado, que é o contrário da Bíblia. O manual, mas eu acho interessante que você vai olhando o manual quando você tem um problema no veículo, chega uma hora que a página diz assim: se com isso você não resolveu o seu problema, busca o fabricante, leva o seu carro num dealer. Se você está no meio da Bíblia e você chega num ponto que você acha que ali não dá para você entender, busca o fabricante, busca quem fez a Bíblia. Esse é um ponto interessante. A outra coisa que, dentro da questão do manual, quando o manual, infelizmente, você só pega o manual em emergências. É muito difícil você ver um usuário usar o manual como prevenção. Não use a Bíblia como emergência. A Bíblia é um manual de prevenção. Acho que dá até uma perspectiva diferente. Tá bom. Você vê, se o manual chega num ponto que não te ajuda, é o Espírito Santo que vai desvendar para você as coisas que estão realmente, né, difíceis, né? Muito obrigado, Dalton. Agora eu vou passar para o Pitu, ele vai falar sobre textos e contextos. Olá, Pitu. Obrigado, João. Olá a todos. E eu gostei, igual todo mundo tem falado, estou gostando bastante dessa lição. Me fez pensar, porque eu acho que depois que eu aprendi a ler, e talvez todo mundo, depois que aprendeu a ler, raramente ou dificilmente vai passar um dia sem ler alguma coisa, por mais aleatório que seja, né? Um texto qualquer por aí. E o que me vem à mente são aquelas frases de caminhão que a gente vê, ou, né, os outdoors, os billboards com as propagandas e tudo mais. E hoje em dia, né, as piadinhas na internet, né, nas mídias sociais, os memes e tudo mais. E raramente a gente não vai entender as coisas, né? Tá bem claro, porque são coisas do nosso dia a dia, coisas atuais, coisas que a gente vivencia hoje, né? Mas aí eu pergunto se alguém já leu aqueles quadrinhos, aquelas charges de jornal de 100 anos atrás. E eu aposto que a maioria da gente, ou várias das piadinhas ali, a gente não vai entender. Mesmo que tenha sido escrito em português e no Brasil, mas 100 anos atrás é outra realidade, né? Praticamente outro país. Então agora imagina tentar ler um livro histórico, escrito em outra língua, há mais de 1000 anos atrás. Então, por isso que eu acho importante a gente entender, né, o texto e contexto e talvez a diferença. Então, o texto é simples. Refere à palavra propriamente escrita, né, o que o cara escreveu, o autor, é ali. É a palavra, isso é o texto. O contexto, agora, é um termo. E ele ocorre ao redor do texto, né, e ele pode ser empregado em diversos níveis nas obras literárias ou até mesmo fora da literatura. E sendo um pouquinho mais técnico no termo, né, o contexto histórico se refere às condições social, religiosa, política, que existiram durante um certo tempo em um certo local. Então, basicamente, são todos os detalhes de uma época, né, que em um certo local,
que deu certa situação, né, no que ocorreu. Ou, em outras palavras, contexto dá significado aos detalhes. Então, com isso, a gente pode analisar certas literaturas. E eu queria dar um exemplo aqui do livro de Frankenstein, de Mary Shelley. Se o leitor lê o livro, talvez ele não vai entender o contexto do que o autor está tentando passar, se ele não entender quando foi escrito, que foi, né, na época, o movimento romântico. E a Europa estava passando por uma crise social e política devido à Revolução Industrial. Então, isso acabou sendo de uma forma meio que rápida e drástica e levou as pessoas, ironicamente, a um certo isolamento também, né? Se sentiram meio que isoladas e temerosos. Então, dessa forma, né, nesse ponto de vista, o Frankenstein acaba virando um monstro bonzinho, só que é uma alegoria de como a tecnologia pode nos destruir. Então, similarmente, a Bíblia acontece a mesma coisa. E eu participo de um grupo no WhatsApp que a gente discute livros, ideias, negócios, e acaba a religião entrando também. E não faz muito, um dos participantes mandou um vídeo de um trecho do seriado West Wing, onde o ator Charlie Sheen representa o presidente dos Estados Unidos, acaba dando um banho numa doutora de psicologia. E o texto foi escrito muito bem, eloquente, ao ponto, e faz várias referências a versos bíblicos, acho que uns 5 ou 6, onde fala, por exemplo, que daí defendendo, né, só lendo os versos, a escravidão, que podemos vender o filho ou a filha para a escravidão, ou que podemos apedrejar a quem transgride o sábado. Só que dá para ver claramente que ele tirou esses textos bem fora do contexto, né? Porque a Bíblia não endossa nenhuma dessas atividades. Inclusive, no Novo Testamento, Paulo fala contra a escravidão, né? Que a gente não pode, para não escravizar um contra o outro. E dessa forma, mesmo sendo escrito dessa forma eloquente, é fácil a gente utilizar dessa artimanha para defender o que eu quero dizer com o verso da Bíblia, ao invés de eu entender o que realmente o verso ou o capítulo da Bíblia quis dizer, né? Por isso que é importante estudar a Bíblia com o contexto e, se possível, o conhecimento histórico da época. E para terminar, então, em Atos 20, 27, Paulo diz o seguinte: porque nunca deixei de vos anunciar todo o conselho de Deus. Ou seja, né, ele está falando para a gente estudar a Bíblia, o conselho total de Deus. Beleza, Pituzão. Show de bola. Você contando a história do Frankenstein, eu me lembrei de um cartoon que eu assisti do filho. Vocês conhecem o Dr. Seuss, né? O Dr. Seuss tem um livro que chama Dr. Here's a Who, né? Eu não li o livro, mas eu assisti o filme com as crianças, a gente gosta. E a história é a história de um elefante que acha uma florzinha, e dentro da florzinha ele começa a ouvir vozes, né? E aí ele começa a comunicar com o povo que vive dentro de um espectro, dentro da florzinha, né? Então, é uma história bem bonitinha, né? Não tem nada a ver. Mas a hora que você vê o Dr. Seuss, quando ele escreveu esse livro, ele tinha visitado Hiroshima, meses depois de que a bomba tinha sido jogada lá, e dizimado lá 100 mil pessoas, né? Então, essa história que ele escreveu foi uma crítica ao governo americano por ter soltado essa bomba. Então, o tagline do filme é: a person is a person no matter what. Uma pessoa é uma pessoa, não importa quão pequena ela seja, defendendo os japoneses. Então, quando você começa a entender o contexto das coisas, é fantástico, né? E por isso que nós, como adventistas, eu sou orgulhoso de dizer que a gente se esforça para entender o contexto histórico, e a gente leva principalmente o Velho Testamento muito a sério. A Regiane falou isso na última vez que ela participou. O Velho Testamento e o Novo Testamento são uma unidade, né? E o próprio Pitu disse agora, não tem como você entender o que a Bíblia diz sobre escravidão se você não levar em consideração as palavras de Jesus, se você não levar em consideração o livro de Filemão, né? O próprio livro de Filemão é Paulo falando completamente contra a escravidão, né? Muito bom, Pitu. Muito obrigado. Maravilha.
Agora, vamos passar para o Paulo, ele vai terminar para a gente com fazer um apanhado dos livros da Bíblia e suas mensagens. Vai lá, Paulão. Olá a todos, é muito bom estar com um grupo aqui de pessoas que amam as escrituras, né? E, pelo que vocês já disseram aí, é difícil realmente nós entendermos tudo ou toda a Bíblia, mas juntos podemos entender um pouco melhor e vamos crescendo no conhecimento, né? Essa parte de quinta-feira é sobre livros e sua mensagem. A Bíblia é um livro de livros, né? O Velho Testamento, na maioria dos casos, são 39 livros, dividido mais ou menos, né? O primeiro livro é o Pentateuco, que é o livro da lei, e é bom nós notarmos que na Bíblia, quando fala lei, muitas vezes não está se referindo especificamente à lei, os 10 mandamentos, mas todos os livros que a tradição e o próprio Cristo e a lição enfatiza isso, foi escrito por Moisés, né? Então, a lei é muito mais ampla do que simplesmente os 10 mandamentos, né? Aí nós temos os livros chamados históricos, começando ali com Josué, né? Depois tem aqueles livros que são mais cheios de poesia, Jó, até Cantares. E aí vem os livros proféticos, né? Os profetas maiores, os profetas menores, são os 39 livros que nós herdamos da Septuaginta, porque o livro, o Velho Testamento judeu tem 22 ou 24 livros, né? Mas no final é parecido, porque eles simplesmente unem com os livros e por isso eles têm um número bem menor de livros, né? Também tem os apócrifos, e nós geralmente não temos na nossa Bíblia, mas algumas igrejas usam, né, de alguma forma, mas não são considerados no mesmo nível que esses 39 livros, né? O Novo Testamento tem 27 livros, e eu gostaria de mencionar um pouco a questão de livros proféticos. Para mim, tem duas coisas na Bíblia que traz um pouco de confusão. Uma são as parábolas, que deveriam ser lidas e interpretadas como parábolas, como histórias, e profecias. Semana passada, eu resolvi escutar alguns sermões sobre profecia e eu chorei, porque pessoas usando a Bíblia e de uma maneira que não é na Bíblia que está aqui que está se falando, apesar de ter a Bíblia na mão. Eu fiquei assim bem triste, porque no momento que estamos vivendo, as pessoas parece que procuram um pouco de fantasia, e alguns que têm um pouco de talento de falar ou pregar usam de uma criatividade que atrai as pessoas. É impressionante como o assunto profecia atrai pessoas. Quando as pessoas querem saber, quando eu me mudei para a ex-União Soviética, e com a primeira vez que eu fui de férias ao Brasil, e aqui também, a pergunta era por que a União Soviética caiu, se dissolveu, né? E queria que eu falasse que era porque o Papa e o Reagan estavam por trás, e etc. E ficava frustrado quando eu dava uma visão diferente daquilo que eu via lá, né, pessoalmente. Mas atrai muito a questão dessa criatividade em torno da profecia. Mas vejam bem, por que a profecia é difícil? Porque a profecia é dada de uma maneira, além dessas que já foram comentadas aqui hoje, ela é dada e Deus pensou no livre-arbítrio. Né? Deus pensou no livre-arbítrio. Por isso que a grande parte das profecias, elas são profecias condicionais, porque depende da resposta do ser humano. E aí traz toda aquela confusão, porque ela põe pontos que vai depender de decisões do ser humano. E por isso que a profecia tem um vazio, e as pessoas querem preencher esse vazio
com umas teorias de conspiração e tantas outras coisas por aí, esquecendo que o centro de profecia nunca vai ser teorias de conspiração ou de coisa semelhante, mas vai ser Jesus Cristo. Ok? Se nós conseguirmos ver Cristo na profecia, estamos salvos na interpretação, né? Por exemplo, olha um exemplo aqui, a famosa estátua, né, lá em Daniel 2, né? Quando nós vamos nos perdendo sobre detalhes, eu tinha um professor e ele falava o seguinte: quando a pessoa interpreta profecias e dá detalhes, geralmente ela está errada. E eles diziam outra coisa: a ignorância é atrevida. Mas essas pessoas atraem, sem dúvida nenhuma, atraem muitas pessoas que querem dar trabalho com profecias, com coisas espetaculares ou teorias de conspiração. Lembro que eu estava andando lá na rua, na capital da Libéria, e um amigo meu falou: Paulo, vem aqui em casa. E entrei no carro dele, ele me levou para a casa dele, ligou a televisão. Olha os vídeos que eu achei. Era uma série de vídeos de um pregador, né, que alguns já conhecem, tornou até famoso, e ele estava emocionado, ou entusiasmado, seria a palavra, entusiasmado em ver aqueles detalhes proféticos. E lógico que eu não ia jogar um balde de água fria, mas fiquei pensando, o centro sempre deve ser Cristo. Nós vamos nos perder se nós ficarmos apegados a detalhes. Tive um professor e ele contou o seguinte, que ele já é falecido há muitos anos, e era jovem pregador, conferencista no Rio de Janeiro. E naquele tempo, antes de 48, muitos acreditavam que a interpretação profética que Israel nunca seria um país, né? Não poderia. Desde o Ray Smith e outros, porque se cria que nunca Israel seria uma nação. E ele pregava, ele disse para nós isso em classe, ele pregava e falava assim: se um dia Israel voltar a ser uma nação, eu jogo minha Bíblia fora. Ele passou o tempo e tal, né? Veio 48, Israel se tornou uma nação. Um dia ele estava atravessando de barco, né, do Rio para Niterói, e alguém do lado dele olhou para ele e bateu e falou: pastor, você já jogou sua Bíblia fora? É o perigo, amigos, de nós ficarmos empolgados com alguma coisa e esquecermos do centro. Então, no caso da parábola da estátua, por exemplo, da visão de Nabucodonosor, que Daniel deu a interpretação, o importante são as nações. Não são as 4, não são os 10 dedos, isso não é importante. O importante é aquela pedra que é Cristo e que enche o mundo. É o novo reino que nunca vai terminar. Isso é importante. O resto nós discutimos. Não há uma unanimidade sobre o que significa cada parte daquela. As nações, e quando vem a questão dos 10 dedos, é muito mais complicado sobre isso, né? Não estamos estudando a profecia aqui hoje, mas a questão que eu gostaria muito de deixar bem claro: gente, vamos deixar a Bíblia ser a Bíblia. Não vamos interpretar a Bíblia com nossos pensamentos, com nossas ideias preconcebidas de uma maneira que não foi bíblica. E vamos ser humildes o suficiente para sabermos que nós não podemos conhecer tudo da Bíblia, né? Além da língua, né? E é possível no tempo de Cristo, é possível não, é com certeza que muitos já prestavam bastante atenção na Bíblia em grego, né? A Septuaginta, que foi escrita 2 séculos antes de Cristo, mais de 2 séculos antes de Cristo, né? E se tornou popular e com isso, apesar que os líderes religiosos continuam lendo nas sinagogas em hebraico, mas a população, muitos já liam a Septuaginta, inclusive se crê que os discípulos de Cristo, o próprio Cristo leu a Septuaginta, né? Que foi a língua que se tornou mais popular. Mas apesar de ter um pensamento comum
ok? Mas uma língua estranha. Aí nós vemos uma coisa mais conflitante, né? A questão do Apocalipse, por exemplo, escrito em grego com pensamento hebraico. O pensamento grego e hebraico é bem diferente, né? Aí vem uma Bíblia, vem um livro como Apocalipse, que é escrito em grego com pensamento hebraico. Complicou um pouco mais. Mas o importante, eu creio, para nós, é nós prestarmos atenção que do início ao fim, de Gênesis ao Apocalipse, nós devemos centralizar tudo em Jesus Cristo. Ele que nos transforma, Ele que nos dá a direta revelação de Deus, e Ele nos proporciona a esperança da vida eterna. Não porque nós entendemos as coisas difíceis de entender, mas nós entendemos as coisas fáceis de entender, que é a salvação em Jesus Cristo. Obrigado, Paulo. Algum comentário? Alguém quer comentar alguma coisa? Reaction? João, desculpa interromper outra vez. Acho que eu não ia conseguir terminar esse estudo sem ler uma parte do Espírito e Profecia. Eu queria que vocês prestassem bastante atenção nas frases que ela usa, é bem curtinho. Seja o coração abrandado e submetido pelo espírito de oração antes de a Bíblia ser lida. A verdade triunfará quando o espírito de verdade cooperar com o humilde estudante da Bíblia. Quão precioso é o pensamento. Tem que se apaixonar por essa frase aqui, ó. Quão precioso é o pensamento de que o autor da verdade ainda vive e reina. Quem escreveu a palavra ainda vive e reina. Você pode falar com ele hoje. Peçam a ele que lhes impressione a mente com a verdade. Suas pesquisas das Escrituras serão assim proveitosas. Cristo é o grande mestre de seus seguidores e não vos deixará andar em trevas. Seja a interpretação que qualquer um queira ter da Bíblia. O nosso escritor vive e reina. O Espírito Santo está à disposição agora. Vai abrir a Bíblia. Não sou contra estudo ano bíblico. Mas é melhor você entender um texto e um contexto e guardar no seu coração para a época que você não vai ter a Bíblia mais, do que você dizer para os outros: eu li a Bíblia 100 vezes. Esse texto está em Mensagens Escolhidas, página 1960, Mensagens Escolhidas, página 205. Humildade, né? A humildade de reconhecer que Deus é maior, né? Como você disse, é um manual e chega num ponto a gente tem que consultar o fabricante, né? Eu acho assim que o risco desse trimestre é as pessoas ficarem sobrecarregadas com a tarefa de ter que entender tudo isso, né? Então eu queria falar algo rapidinho, depois eu queria fazer uma pergunta rapidinho para todos vocês. Eu vou ler um texto que todo mundo conhece, embora isso aqui não seja um casamento, mas eu vou ler 1 Coríntios 1 e 2, ok? Que é um pouquinho antes daquela passagem do casamento. 1 Coríntios 13, 1 e 2. Se eu falasse a língua dos homens e dos anjos, mas não tivesse amor, seria como um sino que ressoa ou um símbolo, um gongo que retine. Se eu tivesse o dom de profecia, se eu entendesse todos os mistérios de Deus, se tivesse todo conhecimento, se tivesse uma fé que permitisse mover montanhas, mas não tivesse amor, eu nada seria. Então, gente, para resumir toda a história, a gente tem português, inglês, hebraico, aramaico, grego, mas a linguagem de Deus é o amor. A linguagem de Deus é o amor. E o amor, aquela mãe que é analfabeta, mas que se dedica ao filho, que amamenta, que cuida, ela vai estar falando a linguagem de Deus. E aquele cara que é o PhD, que é o executivo, que estuda tudo, que conhece tudo, se ele não tiver amor, ele é um analfabeto na linguagem de Deus, né? Então, eu queria deixar essa mensagem para
de encorajamento para quem está começando a estudar a Bíblia. Não se preocupe com essas coisas que a gente está falando. A gente está estudando isso porque talvez a gente estuda há muito tempo, a gente quer se aprofundar mais. Mas Deus é amor, como Paulo disse, como todos os outros disseram. É Jesus. Jesus, ele veio e se tornou homem e morreu por nós. Que coisa mais simples que isso? Se eu trouxer minha filha de 4 anos aqui, ela consegue explicar isso melhor que eu, provavelmente. Não é? Então, o que eu queria pedir para vocês, rapidamente, 30 segundos cada um. Se alguém viesse para você hoje e falasse assim, eu quero começar a estudar a Bíblia, que livro você acha que eu devo ler? Eu queria que cada um dissesse que livro que você recomendaria e por quê. Rapidamente, 30 segundos. Vamos começar com a Rejane. Eu estou muito apaixonada por 1º e 2 Samuel. Porque pela história de Davi. Eu amo a história de Davi. Davi pecou, ele cometeu coisas horríveis. Nós nos identificamos muito com ele na nossa humanidade. E Deus, depois de todos esses pecados, ainda disse que ele era um homem segundo o coração dele. E para mim são livros que mostram a graça de Deus, né? A graça de Deus perdoando, chamando, dando segundas oportunidades. Eu gosto desses livros. Com certeza, o amor e o perdão de Deus, eles atraem, né? São cativos. Obrigado, Rê. Anne Marie, que livro você recomendaria e por quê? É meio complicado. Essa pergunta foi meio difícil para mim, né? Porque tem tantos livros interessantes, mas um livro para uma pessoa que não tem nenhum conhecimento da Bíblia, eu já recomendei que estudasse o livro de Ruth, porque é um livro que é inclusivo, né? Mostrando que todas as pessoas são bem-vindas a Deus. E é uma história de amor tão bonita, e a história de, como foi falado aqui, né? O amor é fundamental para conhecer a Deus. Ou, não no passado eu começaria com Daniel, entende? Hoje em dia eu já tenho outras visões da compreensão de como apresentar a Deus para as pessoas, depois que eles se apaixonarem por Deus. Então qualquer livro fica bom. E é uma história da família de Jesus, né? Não vamos nem entrar no caso da Raabe também, né? Mas a família de Jesus é uma familhinha, né? Obrigado, Anne. Pitu, você agora, que livro você recomendaria para um iniciante da Bíblia e por quê? Eu começaria com Mateus, estudaria os 4 evangelhos, que é a história de Jesus. Maravilha. O primeiro livro que eu li da Bíblia, quando eu tinha 30 anos, foi o Evangelho de João. Só porque eu falei, o cara tem meu nome e deve saber o que ele está falando, né? Então, inclusive a Bíblia está aqui, ó. Que a Lili me deu, ó. É hoje. Dalton, e você? Que livro você recomendaria da Bíblia e por quê? E tu roubou minha fala. Os evangelhos, os 3 evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas. Fui chamado para ser líder de estudo bíblico e eu estava desesperado, não sabia o que eu ia fazer, por onde começar. E uma moça, um casal espírita, que tinha acabado de chegar do Brasil, veio ter estudo com a gente aqui. E a pastora tinha dado aqueles 14 itens, aquele livrinho com 14 itens para estudar. E a gente não tocou aquilo. A gente estudou Mateus, Marcos e Lucas. E ela me confessou dizendo o seguinte: depois que eu me apaixonei por Jesus Cristo, joga o que você quiser em mim. Sábado, regime de saúde, o que você quiser. O que ele falar para eu fazer, eu faço. Quem não conhece a Bíblia, Mateus, Marcos e Lucas, se estudar com o coração aberto e entender um ser que saiu de um lugar que a gente não tem ideia o que é e veio morrer por isso aqui. Com certeza. Eu encorajo todos nós quando chegar perto do Natal, a ler os evangelhos. Eu tento ler todos os anos, uns anos consigo, outros não, mas é sempre bom, né, relembrar a história de Jesus. Paulo, e você? Que livro, Paulo, você recomendaria? Você que trabalhou com evangelismo em vários lugares do mundo, que livro? Paulo, você está mudo. Você está mudo. Desculpa. E agora? Agora melhorou. Opa! Então tá bom. Não, eu dizia que se a pessoa não é acostumada a ler muito, eu seria Marcos, que é um livro pequeno e alguns acham que é o primeiro evangelho a ser escrito. Se a pessoa está acostumada a ler um pouco mais, João.
porque João era muito íntimo de Cristo. João conhecia o coração de Jesus. Eu amo muito João, mas seria um desses dois. Perspectiva de uma pessoa que conheceu Cristo com 30 anos, que foi o meu caso. Livros que me ajudaram: Provérbios, Eclesiastes e Salmos, que são da literatura do Wisdom Literature, né, que são mais acessíveis, mais parecido com filosofia, né? Mas a gente poderia ficar conversando aqui por muito mais tempo. Entre amigos, o tempo voa, né? Eu queria agradecer mais uma vez a presença de vocês. Todo mundo está com uma vida ocupada, trabalhando com filhos, com família, e para mim é um privilégio ter vocês de novo aqui. E que Deus continue abençoando essas nossas discussões. Eu sinto claramente o poder do Espírito aqui, e o importante é a gente se reunir e falar do Pai, né? Você já conversou com seu irmão sobre a sua família? Você prefere o que o pai faz, seu irmão prefere o que a mãe faz. A gente discorda aqui e ali, mas nós somos família, nós estamos falando do nosso Pai. E nós temos uma carta de amor aqui, que fala do idioma de Deus, que é o amor. Eu queria agradecer muito, muito pela presença de vocês. Deus abençoe e que a gente possa continuar fazendo essas discussões mais e mais. Eu vou convidar o Dalton para fazer uma oração para terminar nosso estudo. Querido bom Deus e amado Pai, com humildade no nosso coração, nós nos aproximamos de Ti para chamar-te de Pai, para Te agradecer pelo tremendo esforço e sacrifício que o céu fez de mandar Deus morrer por nós. Nós não merecemos. Cada dia falhamos e caímos. Às vezes temos um pálido conhecimento da Tua palavra e já achamos que sabemos muito. Põe humildade no nosso coração, aumenta a nossa fé, para que nós possamos ter a mente aberta para escutar a voz do Espírito Santo, entender a Tua palavra, colocar em prática em nossa vida, nos abastecermos dela, Pai, enquanto nós temos ela. Os tempos estão mudando, sem alarmismo, mas sentimos os passos de um Deus que se aproxima para nos levar para casa. Prepara o nosso coração, o nosso entendimento. Abençoa as pessoas que vão ver e ouvir esse estudo. Que o mesmo Espírito que inspirou a nossa conversa inspire o coração e a mente das pessoas que escutam. Que o tópico principal, que é o Teu sacrifício, a Tua morte por nós, para a remissão dos nossos pecados, seja o ponto principal desse entendimento. Tem misericórdia de nós, perdoa os nossos pecados. Em nome de Jesus. Amém. Feliz sábado, pessoal. Deus abençoe vocês. Nós vemos vocês no próximo sábado. Felicidades. Sábado.